Pessoal, boa noite a todos, saudades de todos vocês, aqui do nosso grupo da Casa Maria de Nazaré, que estudam conosco, esse grupo que estuda conosco há alguns anos, as obras de André Luiz. Este livro, especificamente de André Luiz, nós estudamos em 2018. Foi o ano inteiro estudando esse livro, capítulo a capítulo, desmembrando às vezes um capítulo em 2, 3 semanas de estudo. E a gente conseguiu, assim, uma reflexão profunda a respeito desse livro. Para quem ainda não conhece esse livro de André Luiz, esse livro Ação e Reação, é interessante a gente lembrar que lá no prefácio do livro, a gente vai hoje ver o capítulo 3, como disse o Daniel, mas lá no prefácio do livro, o Emmanuel, não é, que faz o prefácio do livro, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala ante o centenário. Ele começa falando, né, que esse capítulo, esse livro especificamente, ele é um livro que foi feito, né, por André Luiz. Ele foi trazido, né, André Luiz trouxe pela psicografia do Chico Xavier esse livro Ação e Reação em comemoração ao centenário do advento do Espiritismo na Terra. Então, em janeiro de 1957, quer dizer, exatamente 100 anos depois do advento do Espiritismo na Terra, em comemoração ao centenário, o André Luiz traz esse livro. E é muito significativo, porque esse livro, Ação e Reação, o André Luiz ele faz uma complementação brilhante a respeito de um dos grandes paradigmas da doutrina espírita, que é o paradigma da lei de causa e efeito. Quando a espiritualidade traz para a gente no Livro dos Espíritos, lá, não é? Bem explicado, e no Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns momentos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec traz para a gente essa questão, que é quanto as nossas ações, quanto os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes no planeta são responsáveis pelo quê? Pelo aquilo que a gente está passando, por tudo que a gente vive aqui na Terra, não é? Os nossos grandes sofrimentos, as nossas provas, as nossas expiações, tudo isso tem a ver com o quê? Com as ações que nós fizemos em vidas passadas, quer dizer, a lei de causa e efeito. Tem lá, né, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão, né, bem-aventurados os aflitos. E aí lá tem as causas anteriores das aflições, bem dissecada, bem narrada direitinho pelo Allan Kardec, causas anteriores das aflições, tá? Falando dessa questão da lei de causa e efeito. Importantíssima para a gente compreender toda essa questão do porquê da reencarnação, o que a gente está fazendo aqui, qual é o objetivo da nossa vida na Terra. E hoje a gente vai trazer esse capítulo 3, está lá, né, mostrando para vocês aí, a nossa tela, ela some às vezes a gente, ela tem vontade própria, tá? A gente não conseguiu descobrir qual é a configuração, eu acho que tem uma incompatibilidade de gênio entre o meu notebook e o projetor aqui da nossa casa, mas vamos lá. De repente, é importante que a gente também, antes de começar a narrar para vocês esse capítulo, eu consiga situar vocês nesse capítulo. O que acontece? O Druso, que é o mentor espiritual responsável pela essa tarefa que o André Luiz realizou em diversas regiões inferiores, em alguns lugares na Terra, analisando comportamentos, né? E como que a ação daquela criatura gerou uma reação na vida dela, nas próximas encarnações, no sofrimento que ela está vivendo. Então, só para situar vocês o seguinte, esse capítulo 3 vai falar do quê? É um momento em que André Luiz está visitando uma instituição no plano inferior, no plano intermediário entre a Terra e aqui, tá? Aqui, aliás, na Terra, e o plano espiritual, tá? Existe nas regiões inferiores não só um, mas existem muitos institutos. Eles chamam de institutos, às vezes eles chamam de centros, não é? Que não são nada mais, nada menos, gente, do que instituições que foram fundadas, não é? Por espíritos missionários que fundam instituições, hospitais, centros de reabilitação espiritual. E aí o André Luiz está visitando com o Druso, o mentor espiritual, ele está visitando um desses centros. Aí vocês vão me perguntar, Nancy, mas como é que funciona isso? A lei de Deus, gente, ela não funciona de jeito nenhum com improviso.
Eu já tenho falado, né, nos nossos estudos aqui na quarta-feira, muitas vezes eu falo, que os espíritos superiores, eles agem sempre com um grande planejamento, uma grande, né, tarefa, assim, de planejamento mesmo, antes de qualquer ação, e tudo tem uma organização, assim, perfeita, que, ai meu Deus, é o meu grande sonho de consumo, tá? Assim, instituições bastante fundamentadas em programas, em projetos, em metas, em objetivos muito claros, né, de realização de cada tarefa que é feita lá pelos mentores espirituais. O objetivo dessa instituição, que está sendo visitada aí pelo Druso, e o André Luiz e o Hilário, que é um amigo do André Luiz, também foi médico na Terra, e é mais um grupo de espíritos ali em estudo. O objetivo dessa instituição é recolher, né, espíritos desencarnados, né, entidades desencarnadas, e num sofrimento absurdo, em estado de demência. Vamos lembrar que a gente terminou de estudar agora, algumas semanas atrás, o livro No Mundo Maior, também, né, numa complementação desse livro Ação e Reação, já estudando a psiquiatria do ponto de vista espiritual, não é? E esse livro também tem umas pinceladas da questão da demência. A gente vai falar um pouco disso nesse capítulo 3, tá bom? Para a gente começar aí, só fiz uma introdução para que vocês possam estar entendendo e situando direitinho. Então, foi lá o André Luiz, né, estava lá, não? Ele já estava ali naquela organização, né, naquela instituição, junto com o Druso, e aí eles começam a narrar o que acontece. É bem interessante, vale a pena a gente acompanhar. Vamos lá, todo mundo junto, né, para a gente conseguir entender. Olha lá. E aí começa dizendo o seguinte: o assistente Barreto, né, é o espírito, vamos pensar, o gestor, tá? Numa linguagem aqui nossa, né? É o diretor, é o gestor daquela instituição. O assistente Barreto, ele chega para o Druso, que é o mentor que está ali visitando, né? E ele informa que 3 recém-chegados entraram em crise de angústia e rebeldia. Aí o Druso explica, né? É loucura por telepatia alucinatória. Lá no nosso Facebook, a gente postou, o Daniel postou dizendo que a gente hoje vai estudar um pouco sobre a reencarnação, sobre a questão, né, da memória, a gente vai estudar um pouco sobre a hipnose, tá? A gente vai estudar um pouco dos processos da consciência, tá? E aí, ele começa já dizendo, olha, um dos dirigentes da casa, da instituição, chegou e falou assim: Druso, tem 3 irmãos, né, recém-chegados a essa instituição e que entraram em crise de angústia e rebeldia. Como é que é isso? Eles vão lá, eles recolhem esses espíritos nas trevas, nos abismos, como a gente leu há 2 semanas atrás aí, ou a semana passada, acho que foi. Mais para baixo do umbral, né? Mais para baixo do umbral, isso. Tá? É uma região de maior sofrimento, tá, gente? No último capítulo, nos capítulos últimos do livro No Mundo Maior, a gente viu que o André Luiz falou, né, no limiar do abismo, quer dizer, naquelas regiões mais densas, mais trevosas, mais difíceis, tá? Onde espíritos criminosos, com dificuldade, ficam ali. E essa instituição responsável por recolher esses espíritos, e o Barreto chegou e falou, ó, tem 3 irmãos nossos que entraram em estado de rebeldia, em crise de angústia. E aí ele já começa falando, olha, uma telepatia alucinatória. Vamos explicar o que é isso, né? E aí ele fala aqui, os recém-chegados não se encontram fortes para resistir ao impacto das forças perversas à distância, tá? E aí ele continua, vamos retirar os enfermos normais e apliquem na enfermaria raios de choque. Nossa, assim, que maluquice é essa? De que ele está falando? Parece até que é uma coisa de ficção. Aliás, esse capítulo 3 do livro Ação e Reação parece mesmo, para quem não tem, né, a convicção espírita que a gente tem, fica achando que é um livro de ficção. Porque ali, uma instituição, nas trevas, no plano inferior, né, imaterial ao mundo terrestre, né, nada material, mas ainda bem materializado, né, do ponto de vista dos vícios, das paixões, né, daquelas criaturas ali, mas ali sofrendo naquele hospital. E aí esses espíritos, o que está acontecendo com eles? Eles entram em crise. Por quê? Porque espíritos ligados a eles mentalmente, por uma telepatia, provoca neles alucinações. E aí, como é que de repente funciona? Vai ter que passar por um eletrochoque. Tá? Então, são lançados ali naquele ambiente, por isso que ele fala, tira aqueles irmãos, né, que já estão mais fortes, né, aqueles doentes ali naquela enfermaria que já não precisam mais desse tipo de intervenção terapêutica. Tá? Vamos pensar bem, não é nada de punição,
é terapêutica. Aquelas criaturas em crise alucinatória estão tão ali imantadas com a sua mente, tão imantada a mente dos seus obsessores. Nancy, mas você está falando que uma entidade desencarnada, um espírito desencarnado pode sofrer uma obsessão? Sim, minha gente. Tanto ele pode estar sofrendo uma obsessão das mentes de espíritos desencarnados quanto eles, como eles podem estar sofrendo intervenção telepática, alucinatória, no processo de hipnose, no processo de obsessão muito grave, daqueles espíritos, aquelas pessoas, aquelas criaturas com as quais ele está afinado, encarnadas ainda. Então, uma pessoa pode desencarnar e permanecer recebendo ideias, ódio, rancor, alucinação, quer dizer, uma imantação mental de pessoas que ainda continuam encarnadas, tá? Então, pode existir obsessão de encarnado para encarnado, que é grave, que a gente viu a semana passada um pouco. Pode existir obsessão de desencarnado para desencarnado. Pode existir obsessão de encarnado sofrendo um assédio de um espírito desencarnado, tá? Então, assim, a obsessão ela pode ser de um encarnado para um desencarnado, de um desencarnado para um encarnado, desencarnado com desencarnado e encarnado com encarnado. 4 modalidades, tá? Aí ele continua dizendo aqui, ó, o assistente interrompe-lhe rogo-lhe providências na solução do caso Jonas, sua reencarnação. Aí depois que ele já tinha dado, né, aquele dirigente tinha dado o druso ali, falou, ó, faz o seguinte, vai lá e coloca esses doentes afastados uns dos outros e intervém com alguns choques para poder tirar aqueles 3 ali daquele estado terrível. Agora a gente vai entrar um pouquinho no item reencarnação. Olha só, prestem atenção. O assistente interrompe e diz o seguinte, rogo-lhe providências, né, o Alberto está falando, solução no caso Jonas. Sua reencarnação talvez seja frustrada em definitivo. Aí o druso, né, que é o mentor, fala assim, em que consiste o obstáculo? Quer dizer, olha, o que está acontecendo? Alguém, né, esse Jonas vai reencarnar. E o mentor chega e fala assim, olha, falou para esse mentor maior que é o druso, né, vai ter interrompido essa reencarnação. Aí o druso pergunta, né, mas o que acontece? Aí ele explica, Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto no 3º mês de gestação. Quer dizer, a Cecina, a mamãe, reencarnada aqui na Terra, lógico, né? Que gravidinha de 3 meses de gestação, não queria o bebê. Queria interromper, através de um aborto, uma reencarnação. E olha só, gente, aqui esse daqui a gente podia ficar a noite inteira, até falei para o Dani, tem bastante conteúdo, vamos tentar correr, mas assim, só eu faço umas pinceladas nesse estudo para instigar vocês todos a ir lá estudar, tá? Olha o que ele diz, gente, o druso. Ele fala, é inútil a jovem mãe aceitá-lo-á, segundo os compromissos dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres, que tragam Cecília após o sono para ser auxiliada com intervenção magnética. A gente vai aclarar a memória da Cecina. Ela não estava querendo receber o Jonas quando ela percebeu, quer dizer, a mamãe está grávida, gente, ela é imantada por aquela vibração do espírito que está reencarnando. Quando é um espírito amigo, né, de repente assim, você está grávida de um espírito seu amigo, nossa, é uma delícia. A mamãe fica na maior felicidade, o papai fica assim, todo faceiro, aquela coisa maravilhosa. De repente, eu já atendi como psicóloga casos, né, de paciente que chega desesperada, grávida e falando assim, Nancy, eu queria muito essa gestação. E eu não estou entendendo o que eu estou sentindo, porque mesmo querendo tanto essa gestação, assim que eu me vi grávida, eu estou desesperada. Eu tenho aquelas coisas assim de angústia demais, de desespero. A sensação de culpa, porque parece até que eu não quero o meu bebê.
Então, assim, e às vezes não sente vontade de querer mesmo, gente. Por quê? Porque é um espírito com grande dificuldade reencarnando. As vibrações desse espírito, ela exala para o coração e para o sentimento dessa mamãe, mexe com toda a condição espiritual da mamãe. E o que os mentores fazem? Geralmente, o que esse daqui é o que vai fazer com a Cecília. Intervindo no livre-arbítrio dela. Tá? Às vezes a gente tem que entender que o nosso livre-arbítrio, que é uma coisa sagrada, tem um certo limite. Qual é o limite? Na medida em que a gente se compromete, graças a Deus, os mentores vêm e aclaram a nossa mente. Presta atenção, você se comprometeu com isso. Né? É o que ia acontecer com ela. Tá? Então ela não ia interromper a gestação. Continuando o estudo, gente, olha aqui o que eu terminei de falar, que está no livro. Durante a gravidez, a mente do encarnante permanecerá associada à mente da genitora, da mamãezinha, né? Influenciando a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de quem? Do reencarnante, do mesmo, né? Que regressa ao mundo. A mãe é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Eu, às vezes, né, logo que eu comecei a estudar tudo isso, às vezes eu brincava, minha mãe não era espírita, ela desencarnou sem ser espírita. Não se convenceu da doutrina. Mas, de qualquer modo, eu sempre falava para ela, mamãe, eu agradeço muito você. Aí ela olhava assim para mim e eu brincava com ela, nossa, você ter me suportado 9 meses e eu ter conseguido reencarnar foi uma bênção. Porque, de repente, não deve ter sido fácil um ser como eu ter constrangido você, né, na reencarnação e você ter me suportado. Então, de verdade, eu falava brincando, mas nós todos temos que agradecer demais a nossa mamãe. Não sei vocês, gente, mas no meu caso deve ter sido uma barra ter suportado, né, 9 meses. E ela é uma heroína, né? E estou eu aqui para falar com essa voz de gralha azul para vocês, tá? Vamos lá. De repente, continuando, gente. Observa-se uma intensa sintonia, olha que interessante, uma intensa sintonia vibratória com grande intercâmbio de campos energéticos. Sucede que essas vibrações permutadas, né, podem ser doentes, então acontece muito, não é? Quando a mamãe, muitas vezes, ela mesma, ela está num processo, né, de muita dificuldade, ela de repente ela está aí, não é? Num processo grande ainda, tá? De vibrações, essas vibrações permutadas, né? Podem ser doentes, então às vezes a mamãe não quer esse bebê. E esse bebê não quer reencarnar, essa criança não quer reencarnar, esse espírito não quer reencarnar através dessa mamãe, por meio dessa mamãe. Existem reencarnações compulsórias em que o espírito ele nem pode ficar sabendo quem vai ser a mamãe e o papai, senão ele se recusa terminantemente. Aqueles casos em que espíritos vêm para reencarnar por meio de criaturas que ele não ama, né? Não é o meu caso, não sei se é o caso de alguns de vocês, tem criança que recusa o peito, não quer mamar, quando a mamãe dá o carinho, ele já fica todo oriçado, né? E às vezes, durante muitos anos, eu trabalhei dando aula para gestantes, né, na comunidade, lá do Caminheiros da Luz, uma casa espírita que eu tive a honra e tenho a honra de trabalhar desde a fundação. E assim, a gente tinha grupos de gestantes que as mamães falavam assim, nossa, né, quando nasceu o bebê, eu tenho a impressão que o meu bebê se irrita comigo, não quer o peito, eu aconchego, eu tento, ele grita, esperneia, parece que o meu abraço, o meu beijo o irrita. Tá aí, gente. A gente esquece, né? A reencarnação faz a gente esquecer o quê? Os detalhes de como foi a história. Mas o sentimento, ele emerge. A necessidade da mamãe orar com esse bebê. A necessidade da grávida, de repente, orar muito mesmo, muito, muito com quem? Com esta gestação, com este bebê. Pedir a Jesus que auxilie, que vai imantando de luz aquela gravidez. Porque a gente nunca sabe quem está vindo, né? Então, assim, muitas vezes a reencarnação é uma reencarnação compulsória. Essa vibração permutada, muitas vezes são sadias. Aquela mamãe que está em alfa, né? Está grávida, é uma grande amiga. Então, ela fica numa ternura. Tudo que ela faz para esse bebê flui com muito amor, com muito carinho. Graças a Deus, que grande parte, né? É assim, se não a maioria, graças a Deus, tá, gente? E aí, assim, as vivências das encarnações anteriores registradas nos arquivos energéticos do espírito.
tudo que a gente foi, tudo que a gente fez, o que a gente construiu com as nossas ações, fica aqui, ó, embutido. A nossa alma é um arquivo, né, Dani? É um grande arquivo, né? A nossa alma, a gente brinca que a gente tem na consciência a caixa preta, aquela caixa preta com todo o arquivo da viagem lá do avião, a gente tem no nosso inconsciente, tá? As experiências de sofrimentos ainda não resolvidas psicologicamente, aquele espírito que está reencarnando em depressão, com culpa por crimes cometidos, com angústia. A gente viu lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, a Laura, um espírito já, não mentor, mas assim, um espírito esclarecido como a Laura, né? Quando ela vai reencarnar, a angústia que ela fica, e quanto ela chora, e quanto ela pede para os amigos ali, muitos amigos do Nosso Lar, uma servidora do Cristo, ela vai reencarnar, ela fala, olha, me ajudem. Por quê, gente? Porque dá uma certa angústia. A gente sabe que quando a gente vai reencarnar, a gente tem que vir para cá, né? Para resgatar, para amorizar as nossas relações, tornar relações difíceis em relações amorosas. A gente vem aqui, a gente vai fazer o quê? Trazer nós mesmos. Se a gente conseguisse reencarnar, deixando a gente para lá de lá, né, não dá. A gente traz todo o nosso arsenal de muitas existências para reencontrar quem? Todos os amigos e todos os desafetos que nós construímos no decorrer das vidas anteriores, tá? Os ressentimentos mantidos são concentrações de força a irradiar sobre a estrutura psicofísica materna. Então, esse ser reencarnando, a mãe, gente, durante a encarnação de um espírito, o livro Missionários da Luz, que tem lá todo um processo de reencarnação, um livro brilhante, o terceiro livro da série André Luiz, traz pra gente um conhecimento brilhante de como é passo a passo a reencarnação, tá? E aí o que acontece? Tudo aquilo que o espírito está vivendo, ele passa para a mamãe. Então a mamãe, naquele momento, é como se ela fosse a médium do espírito reencarnante, né? É como se ela fosse a médium do reencarnante. Tudo que ele está sentindo naquele momento, ela sente também. Durante 9 meses, ela sente. Por isso que as mamães, no período de gravidez, as mulheres em período de gravidez, muitas vezes elas ficam diferentes, né? Elas sentem diferente, elas ficam uma mistura do espírito delas, não é? Com o espírito daquele ser reencarnante. Tá? Tá ficando claro? Espero que sim. Tá bom? Continuando o nosso estudo, gente. O Druso diz o seguinte, ó. Há reencarnações ligadas aos planos superiores. E temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Tá? Que importante isso, gente. A gente precisa compreender que existem reencarnações promovidas lá no alto, no plano superior. Imagina, o livro Francisco de Assis. Gente, que coisa mais linda do que a reencarnação de um Francisco de Assis. E nesse livro narra, não é, que o Francisco de Assis ele ficou até no finalzinho da gestação, ainda nos seus trabalhos espirituais brilhantes, até no finalzinho da gestação, quando ele se acopla aquele corpo que está formando, lógico, direcionado pela grande alma, né, pelo grande ser que é ele, tá? E essas são reencarnações promovidas do alto, né? Algumas não tão alto, mas assim, ele fala assim, a mansão, quer dizer, essa instituição que eu falei para vocês lá no começo é chamada de mansão. A mansão, com a ajuda dos espíritos superiores, também planeja a reencarnação dos que residem ali. Então, os espíritos são retirados desses planos inferiores, muito, muito inferiores, ficam ali durante um tempo, ali se melhorando a loucura da doideira, né, do mal, arraigados ao mal, e depois eles são levados à reencarnação. E aí ele fala uma coisa muito importante para a gente também entender o conceito de doutrina espírita, gente. 2 vezes por semana, reúnem-se no templo da instituição, através de instrumentos adequados, com mensageiros de luz e conversam sobre os casos para orientação. O que eles fazem? Eles fazem reuniões mediúnicas lá no templo da instituição e medem os instrumentos adequados, quer dizer, médiuns, assim, tem médium no plano espiritual? Tem, gente. Lógico que sim. Aqueles de nós que somos médiuns e que tivermos a honra, né, o merecimento de desencarnar, muitas vezes a gente vai trabalhar numa instituição como essa, continuando a ser médiuns. Para quê? Mas assim é de desencarnado para desencarnado, mas um plano inferior,
precisa ter alguém que canalize o pensamento de um plano superior. Não é possível que o mentor muito, né, de uma esfera muito elevada, venha e de repente visitar aquela instituição. Não necessariamente vem de vez em quando, mas a maioria das vezes eles emitem o seu pensamento e médium está ali, né, espíritos desencarnados, em condição de mediunizar-se, de receber, de serem intermediários, para aqueles espíritos que vão discutir aquelas reencarnações. Ficou claro, gente? Espero que sim. Tá bom? Podem comentar. É bastante conteúdo hoje, podem comentar é? Que a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Vai lá ler o capítulo 3º do livro, Ação e Reação. Olha, assalto de raios desintegrantes. A gente vai entrar num outro assunto. Olha que coisa interessante. A gente aqui na Terra, às vezes a gente reclama, né? Espírita não reclama, né? Eu estou só falando alguns de nós, né? Eu, às vezes, o Daniel, né? A gente pode falar da gente. Poucas vezes, quase nada, né? A gente fica triste, que a gente fala assim, nossa, a nossa casa espírita está recebendo um ataque. Então, aquelas forças trevosas, espíritos difíceis vão e fazem aquelas armações e atacam as casas espíritas, não é? Agora, olha que coisa mais interessante. Lá, essa instituição Mansão está recebendo um ataque. E aí vem alguém também, né, e fala, olha, a mansão está sendo atacada, tem espíritos ali, né, se organizando, e eles têm aquelas torres, tem toda aquela sistema de defesa deles, né? Eu vou ler aqui para a gente acompanhar. Ó. Druso, quando ele ficou sabendo, olha, está recebendo ataque, o Druso fala o seguinte, liguem as baterias de exaustão. O local conhecido por agulha de vigilância era uma torre provida de escadaria helicoidal, né? Algumas dezenas de metros acima do grande edifício. Os raios contêm princípios de flagelação e desintegração, provocando crises de pavor, perturbações e loucura em todos. Aí ele fala, a mansão é atacada com canhões de bombardeiro eletrônico. Comunicam Druso que a mansão está sendo atacada para dominarem a região, né? Deslocando a casa. Aí a gente fala, nossa, mas como é que Deus permite? Permite porque nós estamos num plano ainda bem inferior. Mesmo uma entidade, né? Como essa, uma instituição sagrada, recebe ataques dos irmãos das trevas que não querem que aqueles seus, né, asseclas, ou os seus comparsas, ou as suas vítimas sejam recolhidas nessa instituição. Na medida que os espíritos superiores percebem que eles não aguentam mais o sofrimento, que eles pedem socorro, né, entram em oração, ou pelo menos começam a desenvolver culpa, arrependimento, remorso pelo que fizeram, né? Aí eles são recolhidos para serem o quê? Melhorados, né? E partirem para a reencarnação. Os que ficam lá, naquelas regiões inferiores, atacam a instituição, tá? Mas, obviamente, né, essas instituições têm sistemas de defesa muito forte. A primeira vez que aparece isso nas obras da André Luiz é no livro Os Mensageiros, a Casa Transitória de Fabiano, é o nome da instituição lá, naquele livro. E aí, de repente, eles recebem ataques e os espíritos que estão ali, né, os guardas, né, os vigilantes, né, que estão na instituição servindo no processo de vigia, emitem raios que dá aquela sensação para os desencarnados atacantes, né, os bélicos lá que estão querendo atacar a instituição, eles têm a sensação de uma segunda morte, né? Desmaiam, ficam mal, né? E aí recuam porque eles percebem que aquela instituição está emitindo raios, né? Força magnética para poder rechaçar e não permitir que uma obra dessa seja atingida, tá bom? A gente, né, na Casa Espírita, a gente tem os raios da prece, né? A vigilância dos médiuns, né? Os dirigentes que, de repente, começam a pôr a cabecinha no travesseiro, orar mais e falar, o que eu estou fazendo que não está legal? Deixa eu ver se eu dou um jeito de melhorar o meu comportamento, deixa a gente ser mais amigo, deixa a gente ficar mais juntinho com Jesus. E a gente também parte para a nossa defesa, graças a Deus, né? Aí a Leia está falando aqui, que interessante, não tinha pensado nessas sessões mediúnicas na esfera dos desencarnados. Leia tem muito, André Luiz fala de alguns casos, em alguns livros dele, na Ação e Reação, no Mundo Maior, não estou lembrada, mas esses dois livros brilhantes eu sei que tem.
tá bom? Vamos lá. Para se defender, a mansão tem muralhas com milhares de hastes metálicas como para-raios, né? Durante o ataque, faíscas elétricas batem nos para-raios, tá? Na torre, há telescópios que são usados como lançadores de raios, que eliminam o nevoeiro para uma melhor visão do ambiente constrangedor, aquela região trevosa, né, cheia de falta de luz e aquelas névoas, né, e aquele ódio todo, porque, gente, o pensamento, a gente tem estudado bastante aqui na Casa Maria de Nazaré. Se vocês quiserem voltar nas nossas lives, a gente tem falado muito disso, né, na força do pensamento. A força do pensamento pode emitir luz. Vamos imaginar, se o Daniel e eu aqui, a gente entrar em oração. Primeiro, a melhor coisa do mundo é a gente se preparar com uma meditação, a gente começar a meditar, né? Fechar os nossos olhos, entrar em concentração, entrar numa outra sintonia e emitindo raios de luz, de gratidão, de perdão, né? De vontade de que o mundo melhore. A gente entra aqui numa sintonia tão grande e essa nossa emissão, mesmo nós dois, não sei do Dani, mas posso falar de mim, né? Espírito tão atrasado assim como a gente emite luz, emite raio reconfortante, e se alguém chegar aqui, algum desencarnado, vai sentir uma vibração de amor. Da mesma forma que se eu e o Daniel, a gente se olhar, né, e a gente olhar com muita raiva, e a gente ficar com muita vontade de pegar um outro, e a gente dar sorrisinho falso, e a gente fazer de conta que a gente se ama, mas emitindo vibrações de negatividade, de raiva do outro, um monte de espíritos desencarnados na mesma sintonia vem aqui e acopla na gente, aumentando a minha raiva, aumentando a raiva dele. Essa é uma coisa natural, que é a força do pensamento, tá? Os ataques são incessantes, né, a essa instituição, e a conquista da paz, é lindo isso daqui, o Druso fala, a conquista da paz não é conquista de inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino, a confiança em nós mesmos e no serviço pela vitória do bem. Então, tem 3 formas da gente se defender de qualquer ataque negativo espiritual. Primeira coisa, gente, Deus está no comando. Eu tenho plena consciência de que Ele comanda as nossas vidas. Você tem, aí a gente começa a melhorar. Outra coisa, eu tenho plena confiança em mim mesmo. Eu preciso confiar em mim mesmo. Não aquela coisa do filho assim, ai Deus, você me desculpa, até eu sou um ser ínfimo, eu sou um ser abominável, eu sou uma ameba que pensa, meu Deus, não. Não vai rolar, gente. Desculpa aí, tá? Você tem que ter, né, essa desvalorização. Pensa, um ser humano que acha que eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido. Não, não funciona. Isso não é humildade, tá? Isso é baixa autoestima, é autodesvalorização e faz muito mal. Então, força no poder superior, força, né? Crença em mim, né? Fé em Deus, fé em nós mesmos e, acima de tudo, fé no trabalho que a gente realiza pela vitória do bem, tá? Aí a gente tem uma autodefesa incrível. Continuando, gente. Aí eles começaram a olhar depois daquilo, então foi feita a defesa, ó, já 4 ações, teve lá, né, eles pediram para que fossem acolhidos os 3 doentes que estavam entrando em angústia, desespero pelo ataque que estava sofrendo lá fora. Aí depois foram lá resolver o caso da mãezinha que não queria a reencarnação do nosso irmãozinho Jonas, na assassina. Ia ser uma intervenção. A outra intervenção, precisa as defesas lá emitir raio para rechaçar esses espíritos que querem derrubar a instituição. E agora ele fala o seguinte, ele muda do assunto no 3º capítulo. Foi recolhido um novo doente, um espírito chega, né, o dirigente fala, olha, Druso, foi recolhido um novo doente, né, instalado no gabinete de socorro magnético, né. Aí o Druso vai e fala, né, como é que é esse rapaz? Como é que é esse novo espírito, esse espírito? Era um doente, era um homem desforme, com aspecto repelente, tinha braços e pernas enormes e o rosto deformado. Provavelmente deixou o corpo físico sob absoluta subjugação mental. O assistente informa que ele só emitia gemidos. Dani, lembra pra gente as 3 fases da obsessão que a gente falou semana passada, né? Obsessão simples, fascinação e a subjugação ou possessão. Né? Então, como é que estava esse cara, hein? Numa subjugação mental, ele desencarnou nessa condição. Ele tem, pode parecer fantasioso, né? Mas quando a gente começa a compreender melhor a propriedade do perispírito,
da indução mental, a gente vê que realmente se transforma como se fosse um bicho, né? Não fala mais, é uma postura diferente ali de um bicho mesmo, corcunda, uma coisa horrenda, né? E acaba acontecendo isso mesmo. Essas regiões trevosas que o André Luiz traz, está cheio de entidades dessa forma. Nessa condição, né? Perderam a consciência de si mesmos por processo de quê? Algum crime cometido, uma culpa muito grande, os espíritos desencarnados, inimigos que foram assassinados, aqui é esse caso dessa situação aqui, e aí essa criatura entra na sintonia de quem ela prejudicou e recebe o processo de subjugação, às vezes na mesma encarnação em que cometeu o delito, ou logo depois que desencarna, que é o caso aqui que ele vai contar, tá? Então, aí ele fala aqui, ó, o irmão pode ter deixado o círculo carnal sob terrível obsessão, ficando à mercê das inteligências perversas em transitória animalização por efeito hipnótico. Aí o Hilário fala assim, nossa, por que semelhante calamidade? Por que Deus permite que aconteça isso? Aí o Druso fala assim, por que cometemos erros escabrosos? Não é? Por que então, de repente, por que uma pessoa dessa sofre uma coisa dessa? E o Druso, o mentor, devolve a pergunta, mas por que a gente comete erros escabrosos, né? E ele fala, as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Não é nada de injustiça, gente. É duro demais, nem castigo, nem justiça. Somos nós que criamos, nós mesmos criamos para nós. E é muito dolorido a gente pensar, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê alguém sofrendo, lógico, a nossa obrigação de cristão é oferecer, não é, a nosso auxílio para diminuir essa cruz, para conseguir fazer com que essa pessoa saia desse processo. Mas a gente precisa olhar bem para nós mesmos e pensar, e aí? Não é? Como é que a gente faz com isso? Quem é que é responsável por isso? Nós mesmos, tá? Ele fala aqui, o fenômeno é todo espiritual. A dor, é lindo isso daqui também, a dor no veículo físico é um acontecimento real, né? No encéfalo, mas puramente imaginário nos órgãos que supõe experimentá-la. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea. Então, assim, quando a gente tem uma dor num determinado... eu tô com dor no estômago, eu tô com dor no braço, eu tô com dor... É simplesmente uma lesão naquele lugar, e aí existe uma corrente elétrica que vai fazer o registro aonde? No cérebro, no encéfalo, não é? É o nosso cérebro que registra a dor. Que aquela região está sendo agredida ou foi agredida. Agora, assim, do ponto de vista espiritual, é diferente um pouquinho. Ele fala, na dimensão espiritual, também o aspecto anormal, ou até monstruoso, resulta de desequilíbrios da mente, que viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, quer dizer, aquela coisa comburente, aquele vulcão, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que o corpo perispirítico se perturbe. Então, aqui ele está explicando, gente, o processo do porquê esse homem, ele estava com o rosto disforme, os braços e as pernas alongados, imensos, né? Uma cabeça esquisita, numa forma completamente disforme. Por quê? Porque a condição espiritual dele de sofrimento depois da culpa de ter cometido o delito foi tão grande que essa criatura se deformou, o corpo espiritual dela se deforma, tá? Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha, né? Desbanca, né? Cai, né? Em transitória animalização por efeito hipnótico. No 5º capítulo do livro Libertação, do André Luiz, tem lá um caso que uma mulher tinha pegado o marido simples, uma coisinha simples, o marido dela bebia umas cachaçinhas e ela ficou com muita raiva do marido, sabe? E ela tinha 3 filhinhos, ela também não queria mais criar aqueles filhinhos, então ela fez uma coisa assim triste. Ela foi lá, pegou, matou os 3 filhinhos e depois foi lá, pegou o marido embriagado, pôs na linha do trem, o trem passou no marido, sabe assim? Aí ela desencarnou e chegou lá no plano espiritual inferior, ela foi julgada pelos espíritos das trevas, que diziam para ela, você é uma loba. Uma loba, uma loba, uma loba, uma loba. E aí o que acontece? Essa indução hipnótica fez com que ela, naquele momento,
O André Luiz com os olhos desse tamanho, não é? Arregalado vendo aquele processo ali. E aí, de repente, ela foi se transformando perispiriticamente falando. O corpo espiritual dela foi se transformando como sendo aquele animal, uma loba. Tá? Não existe retrocesso do ponto de vista espiritual, mas determinados erros que a gente comete numa encarnação podem fazer com que a gente deforme a forma sagrada espiritual que nós temos, que é a forma humana, gente. E aqui o nosso irmão também, né, se tornou quase com um fantasma, uma coisa bem triste, bem horrorosa, né? O magnetismo aceita a existência de um fluido especial, que é projetado pelo magnetizador, influenciando a pessoa que o recebe. Assim como quando eu venho, né, e eu coloco a mão e falo, meu irmão, pense em Jesus, agora, né, nós vamos emitir raios de força, que Jesus te ampare, que Ele te abençoe. Então, no passe, né, quando um encarnado vai, né, impõe as mãos sobre um doente, sobre uma pessoa, e emite raios de luz, de força, de amor, recebe do plano superior forças que se conjugam a essas forças e curam ou melhoram a situação do nosso irmão. Também, sob efeito hipnótico, a gente vai, né, quando a gente está lá, né, com o inimigo espiritual, a gente magnetiza, você é uma loba, uma loba, uma loba, você é isso, você é aquilo. Quando a gente vai, a gente xinga alguém, a gente está hipnotizando, gente, está emitindo raio. O pessoal chama de praga, né? Estou rogando uma praga. Que fulano aconteça isso? Meu Deus. Vai materializando aqui, não vai acontecer. Acontece. Se o outro estiver na sintonia, meu Deus, né? O hipnotismo admite que o paciente fique hipnotizado por autossugestão. Também, gente, acontece, né? De repente eu estou com culpa, uma culpa. Aquilo vai fazendo com que não precisa ninguém me hipnotizar. Olha lá. A autossugestão e concentração mental, não precisando haver, então, fluido algum. Não precisa ninguém emitir. Eu, com a auto-hipnose, a culpa eu recebo, quer dizer, eu chamo para mim, tá? Eu estou como um imã, chamando para mim, deixa eu ver se, atraindo, não é? Atraindo para mim uma coisa negativa, aquelas pessoas negativas, né? Vai dar tudo errado, ó dia, ó mês, ó azar. Aquela mulher, ela fala, eu tenho o dedo podre para arranjar namorado. Minha filha, melhor que você não tivesse o dedo, se você acha que tem dedo podre, minha irmã. Como é que você fala isso de você? Como é que você faz uma auto-hipnose dessa? Você nunca vai arranjar ninguém que preste se você acha que você tem o dedo podre. Essa mulherada que fala isso, eu fico, meu Deus, como é que alguém vai e fala uma coisa dessa? Ai, não, mas você não sabe, eu só arranjo estrupício. Mas também com essa mente, né? Desculpa aí, vou te falar uma má notícia. Se você pensa que você não tem merecimento, que a sua vida só pode ser ruim porque você não merece o melhor... Difícil, né? E pra tudo, né? Pra tudo. Aquela pessoa que acorda todos os dias de manhã para ir trabalhar e reclamar, né? Acordei cedo, não queria, não quero aquele trabalho, eu não gosto daquele trabalho, não gosto de ir naquele lugar. Vai dar errado. Vai ser mandado embora e vai falar, eu era feliz e não sabia. Não é? Em vez de almejar o melhor, você não agradece o que você tem. Tudo na vida, a gente parte do que tem. Sabe? Pra gente tudo é assim. Tudo começa do que você é, do que você tem, para aspirar o que é melhor, tá? É só assim. A fórmula é secreta, mas é muito simples, tá? Somos o que pensamos que somos. Você faz da sua vida o que você acha que deve ser, tá? E observa a palavra, o que você fala a respeito dos outros. É o que você pensa a respeito de você. E o que você fala a respeito de você é o que você vai materializar na sua vida. Matematicamente simples assim, tá? E é a alteração da consciência que leva à supersensibilidade, fazendo com que o agente passivo, quer dizer, o hipnotizado, se submeta a determinações do agente ativo, que é o hipnotizador. Assim, os agentes ativo e passivo, quer dizer, aquele que domina, aquele que induz, né, o indutor, o hipnotizador, né, ficam ligados, né, pela ação das correntes mentais que transitoriamente sustentam o fenômeno. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, aquele livrinho básico, dificinho, né, mas que vale a pena tirar algumas pinceladas para a gente estudar, tá? E aí o Druso fala o seguinte, olha, para ajudar esse irmão, né, que chegou nessa condição de discórdia, né,
desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajudemos-lhe a memória para que se liberte e fale. Então, o que tinha acontecido com o nosso irmão, gente? Ele tinha cometido um crime. Resumindo, porque eu não vou passar aqui, né? A gente já tem 45 minutos aqui com vocês, assim, resumindo, tá? O que aconteceu com esse irmão? Ele era um senhor, né? Ele desencarnou já idoso, mas na juventude ele tinha um pai muito rico, tá? E esse pai muito rico dele deixou 2 irmãos mais jovens, uma herança enorme. E ele, muito ambicioso, ele queria ficar dono daquela propriedade toda, e não sei o quê, não sei mais o quê. E ele teve uma ideia básica também, gente, uma ideia simples. Ele pensou, quer saber? A gente gosta de pescar, né? Eu, meus irmãos, tinha lá um rio na propriedade. Ele falou o seguinte, ó, eu vou dar um licorzinho com um remedinho aí para eles ficarem sonolentos, né? A gente vai passear de pescar, a gente vai servir um licor ali no barco, e aí chega um momento lá no barco, no meio da lagoa, eu sei que meus irmãos não sabem nadar direito, eu vou jogar eles, eu vou chacoalhar o barco e jogar. E jogou, gente, jogou os 2, né? Matou os 2 irmãos, que se transformaram em 2 obsessores dele graves, o Leonel, né? E Olímpio e o Leonel, se não me engano, não é? E aí ele de repente casou, teve filhos e achou que era, e ficou rico, poderoso, com muita influência política, todo mundo gostava dele na cidadezinha pequena, ficou rico, né? E aí ele teve esse filho único, que quando ele estava, o filho estava já mais jovem, a esposa dele ficou com a obsessão, pegou um barco, morreu, também desencarnou no mesmo lago, na mesma propriedade da família. Ele tinha muita culpa de vez em quando, mas ele botava a culpa dele, dava um jeito de disfarçar com a riqueza, gozar todo aquele dinheiro que ele tinha, né? E desencarnou nessa condição. Quando ele desencarna, o joião, quem que ele vê primeiro? Os 2 irmãos, né? Que começam a se viciá-lo, e durante décadas ele sofreu a obsessão gravíssima no plano espiritual inferior. E aí ele ficou só com aquilo, os 2 espíritos fizeram ele ficar vendo a cena do crime por processo hipnótico. Então ele via direto, né, o grande lago, o barco, os irmãos dele, ele jogando os irmãos, e o barco afundando, aquela coisa toda, tá? E aí quando o Druso consegue tirar dele esse efeito hipnótico, ele acorda e começa a gritar, socorro, socorro, sou culpado, não posso mais, perdão, né? Senhor juiz, aí ele olhou o Druso, né, e falou, eu mereço o inferno, sou Olímpio, o criminoso, o fogo tortura minha alma, é o remorso, né? E esse espírito vai, sofre muito, e o Druso fala, para muitos de nós, com consciência intranquila, a morte não significa libertação. Tá? E aí, gente, é lindo os próximos capítulos do livro, e aí a gente sabe que a gente às vezes perde o corpo, mas a gente está atado sempre às nossas culpas. É bom que a gente tenha uma encarnação com bastante produção, para que a gente consiga desencarnar dessa vez, a gente não sabe quantas vezes a gente desencarnou nas condições aqui desse Olímpio, Antônio Olímpio, e aí ele fala que muitos veem ali como um inferno criado pelas mentes culposas, né? Nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Ele é socorrido, tá? Aqui no próximo, imagina a mente como um lago, se as águas estão pacíficas, reflete a luz. Se turbas ou revoltas, perde-se a imagem. E aí depois aqui no livro adiante, ele vai narrar, não é? Aquilo que eu já falei para vocês, tá? Ele, de repente, fala que no pensamento dele ele enxerga o barco, né? Está preso àquela terrível embarcação e não conseguia se desvencilhar por efeito de um processo hipnótico. O Druso começa a fazer o quê? Por isso que o capítulo chama o resgate da memória. Deixa eu lembrar lá como é que... Intervenção na memória, né? Porque o Druso, para conseguir tirar esse irmão da situação, vai lá e aciona a memória dele, para que ele volte à memória. Ai, Nancy, o espírito desencarnado fica desmemoriado? Fica. Sob efeito hipnótico, muitos ficam embotados, né? Por isso que tem aquele ditado popular que o criminoso volta para o local do crime. Ele volta o tempo inteiro. Porque a culpa, onde está escrita a consciência da gente? Onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta que o espírito dá? Na consciência, tá? Então, assim, aí o Druso fala para ele, né, que ele vai ser socorrido,
não é? Os irmãos se foram transformados em vingadores, né? Flagelaram ele muito, espancaram quando puderam, né? E aí, quando cansaram, enfiaram ele numa furna, onde ele foi reduzido a um pesadelo, tá? O livro é lindo demais, aqui é o capítulo 3º. Esse caso do 3º capítulo, ele vai ser os próximos capítulos desse livro, Ação e Reação, tá? Para quem não estava no começo com a gente, é o livro que a gente está estudando, o livro Ação e Reação, capítulo 3º, o livro que comemora 100 anos do Espiritismo, do advento do Espiritismo, tá bom? A gente espera que tenha trazido aí. O capítulo narra esse final triste, situação do irmão, mas que, mesmo nessa situação triste que ele e muitos outros estão e podem cair, pode acontecer, existe solução, existe reabilitação. É lindo quando ele tem um resgate. Ele vai ser resgatado, vai ter encarnações difíceis, vai chegar um momento que vai conseguir. Desafiadoras, né, Dani? Porque num caso como esse, o livro não conta a reencarnação deles, como é que vai ser, mas tem o resgate deles todos, né, dos irmãos dele. É lindo demais, por um espírito de muita luz, né? E aí a Leia, nossa irmã Leia, ela fala, Leia, suicida é mais ou menos isso mesmo, né? Como suicida, que volta sempre ao momento do desencarne, a mente vai ali, como que é o ditado? O criminoso volta para o local do crime. E o suicida não deixa de ser o criminoso. Sim, porque ele da própria existência, né? A gente fica, o estado de culpa prende a gente naquele delito. Por isso que o perdão é uma bênção, gente. A melhor coisa que a gente pode fazer na vida é pedir perdão e perdoar, sabe? Porque aí a gente se desvencilha daquele processo de culpa que faz a gente ficar naquela coisa horrorosa, né? É isso, né? Tá? Obrigado aí a presença de vocês, todos vocês, com a gente. E vamos então encerrar, tá bom? Acho que só pontuando, a gente vai colocando algumas mensagens sempre no grupo, na página do Facebook, e a gente pretende logo voltar ao presencial, né, ao grupo de estudo presencial. Só lembrando que esse grupo, ele é no mesmo dia, no mesmo horário que a gente faz aqui ao vivo, toda quarta, 7h30. Quem quiser, quando a gente estiver fazendo de forma física, presença de todo mundo, vir, estão todos convidados, lógico, quem mora aqui perto, né? O endereço está lá na página do Facebook, é só quem quiser vir, à vontade de convidar. A gente agradece. Mas a gente está com um projeto aqui, né, Daniel? De talvez fazer a transmissão das nossas aulas em live, enquanto a gente só precisa descobrir como é que a gente faz isso do ponto de vista da logística. Mas talvez seja uma boa ideia, porque a gente está vendo que tem muitas pessoas aí, tá? A Cíntia está aí com a gente, o André está aí com a gente, algumas pessoas, Ana Maria, né? Então, algumas pessoas aí, muita gente tem acompanhado os nossos estudos e às vezes moram longe daqui, da nossa casa, que fica aqui em Interlagos, né? Mas acho que a gente vai conseguir continuar transmitindo. Vamos pensar nisso, tá bom? A gente vai falar no Facebook, tá bom? Então vamos fazer a prece. Obrigada aí, ó. Grande beijo.